Muito bem, turma do 8º ano. O nosso próximo gênero textual é da unidade 4 do nosso livro. E nessa unidade nós estaremos falando sobre um gênero textual que eu não sei se vocês conhecem, é romance de aventura e conto maravilhoso. Por que conto maravilhoso? Porque contos existem muitos, mas nem todos são maravilhosos, né? Agora, romance de aventura, ele também tem a sua característica própria, mas não é o mesmo que conto maravilhoso. A esfera de circulação é a literatura, né, conforme vocês já sabem. O tema transversal é pluralidade cultural, ou seja, haverá uma informação sobre culturas que enriquece muito, né, o nosso conhecimento. Os temas associados são utopias negativas e crítica social. Conforme nós já falamos em relação a algumas críticas, né, humor, nós falamos sobre aquele gênero textual que nós tivemos bastante envolvimento, debates, né, humor negro, aquelas coisas, então para vocês não será uma coisa difícil de absorverem. E a reflexão sobre a língua, né, que é o que vocês estudam na parte gramatical. Então, nessa unidade haverá uma reflexão sobre o quê? É uma reflexão sobre a organização de uma narrativa de aventuras, um conto maravilhoso, conforme já falado, né? Reconhecer os recursos linguísticos nestes gêneros. Nós poderemos planejar e produzir o capítulo de um romance de aventuras. E são essas as informações que eu tenho para passar de imediato. Ressaltando que caso vocês peguem o livro, vocês verão que nós temos aqui uma ilha, né? Pelo jeito uma ilha flutuante. Então, o que acontece? Já dá uma ideia de algum lugar que possivelmente não existe, né? Dá uma ideia de uma situação totalmente diferente. Muito embora talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar nos Jardins Suspensos de Babilônia, mas isso aqui é outra situação que pega outro caminho. Então, vocês vão observar a imagem acima, vão comentar e vão, né, passar por uma análise, uma autoanálise sobre o que está por vir, certo? Quando nós adentrarmos a página 128, nós nos depararemos com um texto muito grande, mas a ideia é que vocês leiam esse texto. Na verdade, ele não é tão grande, mas em vista de alguns, ele é relativamente grande, mas é um texto que tem que ser lido e que tem que ser compreendido, para que vocês possam adquirir, absorver o conhecimento necessário. Quando vocês entrarem aqui, né, nesse texto, uma ilha que voa, né? Por que que esse texto é importante para o conhecimento de vocês? Na verdade, são 2 capítulos, ele é retirado de um livro. Eu não sei se vocês já estão lembrados que eu já falei que nem todos os textos que nós lemos são aquele texto, ele é unicamente um texto. Muitas vezes os textos que nós lemos, eles são subtraídos de um livro, né, de uma história, aí pega-se aquele texto. É por isso que lá na referência, muitas vezes aparece, né, aqui ó, tava falando que é do livro Viagens de Gulliver, então é uma parte, né, um capítulo, 2 ou 3, depende da quantidade que foi retirado de um livro. E é realmente isso, né? São 2 capítulos da Viagem de Gulliver, de Jonathan Swift. Então, no livro são narradas aventuras de um médico que visita países inimagináveis, habitados por reis gananciosos, pessoas interesseiras, fúteis e invejosas, intelectuais desligados dos problemas do povo. Por aqui já dá para ter uma ideia por que nós lemos essa introdução aqui, para que nós tenhamos uma ideia. E, pelo jeito, deve ser um texto muito bom. O primeiro lugar aonde chega é uma ilha cujos habitantes, os liliputianos, são seres pequeninos de não mais
do que 15 centímetros de altura. Em seguida, conhece Brogdinen, sei lá que nome é esse, terra habitada por gigantes, e Laputa, onde se passa o episódio a seguir. Os últimos destinos são a terra dos imortais e, finalmente, o país tem um nome estranho aqui, Roin, que depois nós vamos acrescentar aqui, que é um nome que eu não estava, nós não estamos habituados com ele, onde quem governa são cavalos inteligentes, seres sinceros e sábios. Então nós vamos nos deparar com vários tipos de personagens, com características físicas e características psicológicas muito diferentes, e inclusive nomes bem diferentes, né, que eu tive dificuldade de ler, que na verdade eu não li, eu só enrolei. E vocês vão observar pelos desenhos, né, pelas imagens, que realmente tem algumas coisas muito diferentes do que nós estamos acostumados. Pelo menos em relação a textos, né, que nós temos lido de certo tempo para cá. Provavelmente, principalmente quem gosta aí daqueles filmes fantasiosos, aqueles filmes de seres de outros planetas e tal, não vai encontrar tanta dificuldade, senão vai se surpreender tanto. Vamos ler o texto para depois nós podermos discutir, ressaltando que logo à frente nós teremos um outro texto que com certeza será, se não um complemento, mas uma ideia, tá? De um novo... Deixa eu ver se eu encontro aqui. Será uma ideia da concretização do que nós estamos querendo dizer, né? Que estará aqui na página 146, Simba e os elefantes. Talvez ele não seja tão fantasioso quanto o outro, mas é um texto relativamente grande e vai ter vocês terão surpresa aí caso vocês não tenham lido, tá certo? Então, eu acredito que nesse nosso novo passo vocês vão ficarem encantados com a nossa leitura, ressaltando, turma, que vocês que já estão no 7º ano, não, no 8º, né? Vocês precisam ler muito, tá? Porque quanto mais o aluno lê, mais ele fica por dentro, mais ele tem argumento, mais ele tem informação, e o mundo que nós estamos vivendo, ele está sendo reservado somente para os melhores em dedicação, os melhores em compromisso, os melhores em conhecimento, os melhores em competência, os melhores em capacidade. E se tratando de jovens, adolescentes iguais a vocês que são estudantes, a ideia é que vocês absorvam conhecimento, tá? Então, ler. Mas a gente não tem acesso à biblioteca. Não, leia os livros em PDF que tem na internet, leiam, assistam filmes, assistam documentários que vão enriquecer o conhecimento de vocês. Não que vocês não possam assistir uma coisa e que não seja útil, podem, mas o mínimo. Ocupem mais o tempo de vocês com coisas que vão trazer informações para o crescimento pessoal e vamos dizer, profissional de vocês, né? Porque daqui a uns tempos vocês já poderão se candidatar aí a uma entrevista, a um processo seletivo. Vocês pensam que está longe, mas não está longe assim não, né? De repente vocês podem ter uma ótima oportunidade. Tudo bem? Vamos adentrar nessa história. Eu tenho certeza que vocês vão ficar muito encantados e realmente é uma coisa maravilhosa que está nos esperando. Tudo bem?